Oi, essa aqui é a Manu e ela é a Manga. Nessa primeira aula a gente vai fazer a cabeça com todos esses cachos e vários penteados diferentes que a gente pode fazer. A cabeça ela mexe. Eu fiz usando a agulha número 2 para a cabeça, para o corpo inteiro e 2,5 para o cabelo, porque é muito mais fácil trabalhar com 2,5. O resto inteiro foi a agulha número 2, porque eu gosto de deixar os pontos bem mais apertadinhos. Se você não tiver a agulha número 2, dá para fazer tudo com a agulha 2,5. Eu usei o fio Balum Amigo, as cores estão na descrição. Então, sempre gosto de usar o Balum Amigo para pele, porque deixa um pouco fosco, em comparação com a blusinha, que ela já fica um pouco mais brilhante. Acabei usando o Balum Amigo aqui também, por essa cor, que é esse jeans. Eu acho muito bonito e foi o que mais se parece com jeans dentre todas as marcas de amigurumi mais comuns. Balum Amigo também no cabelo. Na verdade, o Bella foi só no sapato e na blusa o resto foi tudo Balum Amigo. Esse cinto aqui vai ser um detalhe só para a terceira aula. Então, nessa primeira a gente faz só a cabeça, na segunda dos pés até o short e na terceira a gente completa o corpinho, faz o detalhe do cinto e junta a cabeça. Os olhinhos que eu usei é de 13 milímetros, você pode usar de 11 a 13, que fica bem interessante. Vou começar a cabeça, mesmo fio aqui do corpo, e eu começo com um anel mágico. Aqui dentro eu vou fazer 7 pontos, dentro desse anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou puxar aqui para poder fechar melhor. E a minha próxima carreira serão 7 aumentos. Um ponto dentro de cada ponto. Vou fazer o ponto em X, então eu passo a minha agulha aqui por cima, assim. Fiz o primeiro aumento. 2, 3, 4, 5, 6, e aí, esse aqui é o último. Pronto, 7 aumentos. Agora sim eu posso fechar melhor o meu anel mágico, só puxar aqui, ó. Ficou bem fechadinho. Eu só faço isso na segunda carreira, porque fica bem mais fácil da gente costurar depois, né? Se puxar na primeira carreira, o primeiro ponto vai ficar super apertado. E agora eu vou encaixar o meu marcador aqui nesse último ponto. Eu sempre ponho no último ponto. Próxima carreira, um ponto baixo e um aumento. Um ponto. E aumenta. Um ponto. Aumenta. Um ponto. Aumenta. Eu vou fazer assim, essa sequência de um ponto e um aumento por 7 vezes. Eu nem preciso ficar contando, a gente só vai intercalar. Faz um ponto sozinho, depois 2 pontos juntos. Até chegar ali no final, e no final vamos ter 21 pontos. Marcador para cima. Próxima carreira eu vou começar aqui também com um ponto sozinho. Agora um aumento. E então, a sequência vai ser agora de 2 pontos e um aumento. Então, faço aqui. Um ponto sozinho. 2 pontos. Os dois estavam sozinhos e agora sim, 2 pontos juntos. Então, são 2 pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência aqui por 6 vezes, repetindo. 2 pontos separados e depois 2 pontos juntos. Fiz 2 vezes. Vou fazer aqui até chegar ali bem perto do meu marcador. Mas só que em cima ali do marcador, no meu último ponto, eu vou fazer um ponto sozinho. Ó, terminei aqui esse aumento.
Contei ele aí 6 vezes, e aí aqui, ó, sobrou um pontinho, aquele que eu falei bem em cima do marcador, a gente faz esse ponto aqui, sozinho. Pronto. Marcador pra cima. Sem tirar o que tava embaixo. E agora a sequência é de 3 pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência por 7 vezes. Mas eu nunca fico contando que já é a 7ª repetição, porque eu vou fazer por toda a carreira. Então, eu só conto 1, 2, 3, aumento. Depois 1, 2, 3, aumento. Assim, até chegar aqui no final. No final, bem em cima do marcador, vai dar certinho. A gente vai fazer aqui 1, 2, aqui 1, 2, 3, vai dar aumento certinho para terminar a sequência. Próxima carreira, eu vou começar com 2 pontos. 1, 2, agora um aumento. Faço um aumento aqui. E então, a sequência agora vai ser de 4 pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência aqui por 6 vezes, contando 1, 2, 3, 4 e depois eu aumento. Vou fazer assim até chegar ali também bem perto do marcador. E aí depois a gente termina com 2 pontos baixos aqui para poder finalizar a carreira. Um antes e um bem em cima do marcador. No final dessa carreira aqui vamos ter 42 pontos. Agora tô fazendo aqui o meu último aumento. E, ó, sobraram aqui aqueles 2 pontinhos perto aqui do marcador. E aí eu faço eles sozinhos aqui. Marcador para cima. Essa aqui é a última carreira. A sequência agora é de 5 pontos e um aumento. Eu vou contar normalmente. Aqui. 2, 3, 4, 5 e aumenta. Essa sequência vai ser aqui por 7 vezes, mas eu basicamente só conto 1, 2, 3, 4, 5 e o aumento, até chegar aqui no final. E aí sim vamos ter 49 pontos. Depois disso eu vou subir 14 carreiras, contornando esses 49 pontos. Vai ser ponto baixo sobre ponto baixo. E aí vai dar o tamanho aqui, ó, já tenho essa aqui. A gente tá fazendo esse topo aqui, depois que terminar. Vai dar o tamanho aqui da cabeça. Aí a gente para, depois dessas 14 carreiras, volta para colocar o olhinho e começar a fechar. Vai fechar exatamente igualzinho a essa aqui. Depois que a gente faz os outros detalhes para dar realmente um formato de cabeça, né? Então, essa aqui vai passar para essa aqui bem mais redondinha, porque tá bem quadrado agora, parece marshmallow. E aí a gente vai fazer todos esses detalhes juntos, depois dessas 14 carreiras. Eu subi aqui as 14 carreiras, aqui ó, de onde entrou o meu marcador. Aí subindo aqui, seguindo essa carreira retinha, eu tenho aqui os 14 pontos. Aí eu já passei meu marcador aqui, porque agora a gente vai começar a fechar. Mas antes disso, vamos colocar os olhinhos, e eu separei esses dois aqui. Tem as travas de segurança. Eles têm 11 milímetros e são redondos aqui, ó. Redondinhos, os olhinhos comuns de amigurumi. E aqui eu vou colocar entre a 7 e a 8, contando a partir desse marcador aqui embaixo. Vou só dar uma distância para não ficar aqui em cima do marcador. Chegar só um pouquinho aqui pro canto, ó. Nessa mesma carreira aqui, onde tem o meu marcador. E aí eu vou contar entre a 7 e a 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui. Aqui embaixo é 7, aqui em cima é a 8. Então, ficou aqui entre a 7 e a 8. Qualquer um desses pontos eu já posso marcar aqui. Vou só abrir com a ponta da tesoura. Se você tiver uma tesoura com ponta, não enfia assim com tudo. Desse jeito assim, né? Com muita força, porque rasga. Essas laterais aqui, elas podem cortar. E aí você vai ter que desmanchar o trabalho todo até essa carreira. Tirar essa parte aqui do fio que tá cortado e refazer. Vou abrir só um pouquinho, só pra me facilitar. Aqui, esse olhinho, ele cobre um ponto. Quando eu encaixo aqui, ele vai cobrir um pontinho aqui pra cá e um pontinho pro outro lado. E eu quero que tenha 9 pontos de distância entre um olho e outro. Olha lá, ó. Ele cobriu um ponto, quase um ponto e meio
aqui. Eu quero que tenha 9 pontos, então eu vou contar com esses pontinhos. Eu quero que tenha 9 pontos visíveis. Eu vou contar com um ponto que esse olhinho aqui vai engolir e com um pontinho que esse outro também vai pegar. Então, eu vou separar aqui com 11 pontos. Vai ter um aqui na mesma carreira, né? Vou separar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e abro aqui outro buraquinho. Se mesmo assim, contando esses 11, não tiver os 9 pontos visíveis, a gente tira o olhinho e refaz. E deixa um pontinho mais pro lado. Ou se tiver mais que 9 pontos, você deixa um pontinho mais pra dentro. Aqui, ó, encaixei um, vou encaixar o outro aqui. Agora, eu vou contar aqui quantos pontos realmente ficaram. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Certinho aqui. Então, vou só colocar as travinhas e a gente já começa a fechar. Coloquei as travinhas de um jeito que pegou aqui, ó, 2 travas. Aqui de ladinho, assim. Tem 2 ganchinhos aqui. E eu encaixei essa parte de plástico transparente até engolir esses 2. Assim, ó, ele fica bem fundo aqui na frente, tá vendo? Que ele tá fundinho. Então, é só o jeito que você coloca a trava. Vai até o final o máximo possível. Aí, ele fica bem fundinho assim. Então, aqui, pra gente poder fechar, eu vou começar com 5 pontos e uma diminuição. 5 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5 e agora diminui. Eu vou fazer essa sequência por 7 vezes. Aqui, até chegar certinho no meu marcador. Chegando aqui no final, minha última diminuição. Vou passar meu marcador pra cima. Nessa próxima carreira, eu vou começar com 2 pontos. 1, 2. Agora, faço aqui uma diminuição. E agora, minha sequência vai ser de 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e diminui. Vou fazendo essa sequência aqui. Bom, vou contar por 7 vezes, se você quiser contar, mas eu só conto mesmo os 4 pontos e depois faço uma diminuição. No final, vão sobrar 2 pontinhos. Um antes e o certinho, em cima do marcador. Aqui. Um aqui e um bem em cima do marcador. A gente faz esses 2 pontos sozinhos. Minha última diminuição aqui. E aí, aqueles 2 pontinhos que eu falei, bem em cima aqui do marcador. Um antes e um em cima. Vou passar o marcador para cima. E agora, essa próxima carreira é de 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência por 7 vezes, até chegar aqui em cima do meu marcador. Próxima carreira, eu vou começar com um ponto, uma diminuição. Agora, a sequência de 2 pontos e uma diminuição. 1, 2 e diminui. Vou contando assim até chegar bem pertinho do marcador. 1, 2 e diminui. No ponto bem em cima do marcador, eu vou fazer um ponto sozinho. Aqui, tô chegando no final, minha última diminuição e o ponto bem acima do marcador. Marcador pra cima, minha última carreira aqui. Agora, a sequência de um ponto e uma diminuição. Um ponto e diminui. Essa sequência também por 7 vezes, mas a gente vai basicamente intercalar, né? Faço um ponto sozinho e uma diminuição. Até chegar ali em cima do marcador.
cheguei no final, já passei o marcador para cima, temos 14 pontos aqui. E agora eu vou fazer 6 carreiras, contornando esses 14 pontos. Só ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui a gente já tem um pequeno formato de como que tá a cabeça, só que ainda tá bem quadrado aqui, né? Não tem enchimento nenhum ainda. Então, eu vou subir essas 6 carreiras aqui, para fazer como se fosse um pescocinho, e colocar o enchimento. Então, eu terminei de fazer aqui as 6 carreiras, já coloquei enchimento aqui. Posso cortar esse fio, puxar aqui, ó. Tirar o meu marcador. Eu vou levar esse fio lá pra trás. Aqui, pra essa parte aqui de dentro. Assim, da peça. Vou tirando assim devagar, que é pra não ficar marcado aqui a peça. Se você quiser, dá pra puxar direto também. Puxar aqui o fio. Agora, essa parte aqui, a gente vai colocar lá pra dentro. Assim como tá, ó, desse jeito aqui. A gente vai levar lá pra dentro. Primeiro, vou empurrar esse fio aqui. E agora, essa pontinha aqui, toda vai entrar. Foi aqui pra dentro, mas eu ainda tenho que ajustar aqui o tanto de enchimento que eu tenho. Como que eu sei que é o suficiente? Se eu aperto e a peça, ela fica deformada, como aconteceu agora, ó, tá redondinho aqui. Mas se eu aperto aqui e a peça já não fica mais redonda, ó, deu uma amassada desse lado. Deixa eu ver se dá pra mostrar de novo. Aqui parece redondo, mas se eu amasso, aqui tá ficando tem uma curvinha aqui. Acho que agora deu pra, aqui, deu pra perceber que achatou aqui. Então, ainda não é o suficiente. Eu tenho que apertar e ela voltar na mesma hora, como essa aqui, ó. Eu aperto e ela volta toda, porque tem enchimento suficiente. E, principalmente, a gente tem que ajustar aqui os olhinhos. Então, aqui eu ainda consigo empurrar um pouquinho mais de enchimento e direcionando aqui com a ponta da tesoura. Se você tiver uma pinça, é melhor. Bom, já mostrei como que é enchimento de menos, né? Quando a gente aperta e ele realmente afunda. E como eu sei que passou, já tá enchimento demais, quando os pontinhos começarem a abrir. Quando você conseguir ver distância entre um ponto e outro. Não é pra ter essa distância. Aí, se tiver, é porque passou. Ainda dá tempo. Tira um pouco do enchimento e modela assim, ó, que ele volta pro lugar. Agora, vamos fazer orelhinhas. Vou deixar aqui de canto a cabeça. Vou deixar assim, aqui de canto. Vou começar com o anel mágico. Repara que eu deixei um pouquinho de fio aqui, ó. Deixo um pouquinho de fio. Fiz aqui o anel mágico. E agora, 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou cortar meu fio, deixando também quase que a mesma medida que eu deixei pro começo. Pode puxar. Fazer de novo. O fio tá quase acabando, ó, foi a conta. Vou deixar aqui um pouquinho. Anel mágico e 6 pontos. 1, 2, 3. Peraí que soltou aqui. 4, 5, 6. E corta aqui um pouquinho. Aproveitar que esse fio já tá aqui, vou separar também um pedaço para eu poder fazer o nariz. Pronto. O fio não tava novo quando eu comecei, já tinha usado. E foi mais que o suficiente, porque sobrou aqui.
Tem 50 gramas. 150 metros. Não foi essa cor, né? Mas só pra mostrar o tamanho que é o novelo. Geralmente eu faço umas 2 peças. Umas 2 bonecas. Deixa eu pegar aqui, ó. Desse tamanho aqui. Com menos barriguinha. Aí eu consigo fazer 2 peças desse tamanho, incluindo cabeça. Né? Completo assim. Eu faço 2 com aquele novelo. Aqui na orelhinha eu vou puxar esse fiozinho aqui do anel mágico para poder fechar. Segura e puxa bastante, tá bem fechado. Esse mesmo fiozinho eu vou passar por dentro desse pontinho aqui, desse primeiro ponto, ó. Vai ficar um embaixo e esse fio que a gente fechou o anel vai ficar aqui em cima. Ai, desfiou tudo. Bom, terminei de puxar, deu certo. Então, ficou aqui, ó, um em cima e o outro aqui embaixo. Fiz isso tirando pelo. Fiz isso para as 2 orelhas. Vamos encaixar aqui agora. Vou contar os olhinhos, vou colocar entre 7 a 8 também. Tem um pequenininho aqui, na mesma carreira e na mesma direção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encaixa e vai no ponto que tá ali na frente. Ó, vou colocar prestando atenção aqui na parte de cima da cabeça. A minha orelhinha fica na frente, aqui ó, de frente pra mim, o lado certo. E eu vou pegar essa parte aqui de baixo. Vou passar aqui por dentro desse buraco. Pronto. Vou encaixar no mesmo buraco e pegando um ponto acima. Acima de onde? Aqui, ó, pro topo da cabeça. Eu vou pegar esse outro fio e passar aqui por dentro desse buraco. Então, aqui eu tenho distância de um ponto entre uma parte e a outra, e eles saem pelo mesmo buraquinho. Aqui eu consigo fazer 2 nós e ele tá seguro. Ele vai ficar preso. 1. 2. Vou cortar bem rente. E empurrar aqui o nozinho ali pra dentro. Agora, pro outro lado. Contar entre 7 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encaixa e pega o pontinho ali da frente. Orelha de frente pra mim. Primeiro eu vou pegar esse lado, ó, repara que agora tá ao contrário. Primeiro eu vou pegar esse lado de cá. E agora, eu vou encaixar no buraquinho e vou pegar um ponto acima. Acima, visão do topo aqui, ó. E aí, eu puxo esse outro lado aqui do barbante pra passar aqui por dentro. Mesma coisa aconteceu, ó, tem um ponto de distância entre eles e eles saem no mesmo buraquinho aqui. Um. 2. Corta a rente e empurra o nozinho ali pra dentro. Temos orelhinhas aqui. Agora vamos no nariz. Vou encaixar aqui na mesma cor, né, da pele. Vou começar aqui por baixo, então encaixo a minha agulha aqui. E eu vou mirar aqui, ó, deixar 3 pontinhos para um lado, 3 pontos pro outro, e eu vou fazer bem nos 3 pontos que ficam no meio. Deixa eu pegar alfinetes aqui para poder mostrar melhor, ó. A gente já contou essa parte, mas vamos contar de novo. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bem escondido aqui. Então, vamos medir, deixar 3 para um lado, 3 para o outro. 1, 2, 3, encaixei. Preciso de 3 desse lado também. 1, 2, 3, encaixei. Tem 3 pontos aqui, bem no meio. Aqui. Mas, obviamente, eu não vou colocar o nariz aqui em cima. Eu vou descer aqui, ó, na linha onde termina o olhinho,
nessa linha aqui. É aqui que eu vou contar os 3 pontinhos. Essa linha aqui embaixo. Então, eu posso começar de qualquer canto, daqui de baixo, mas eu preciso sair aqui nessa carreira, bem abaixo do olhinho, pegando os 3 pontos bem no meio. Pronto. Deixa um pouquinho de fio aqui pra gente poder dar um nó depois. Posso tirar esses alfinetes daqui. E agora aqui eu vou passar por esses 3 pontos. Eu vou fazer isso 4 vezes. Primeira vez que eu tô passando, né? 1. Vou passar de novo. 2, mas agora eu vou mirar aqui. Primeiro eu passei bem no meio, né? Essa aqui, eu vou mirar esse fio pra ficar mais aqui pra baixo. Tô passando aqui agora a terceira. E eu vou mirar esse fio pra que ele fique mais aqui pra cima. Ó, tá dando um volume já, né? E a quarta vez, eu só encaixo e vou sair aqui embaixo. E eu vou mirar para que ele fique bem no meio, entre aquela que ficou embaixo e a que tá em cima. Bem aqui, ó, no meiozinho assim. Não tô apertando, porque eu quero que fique um volume. Posso dar aqui 2 nós e empurrar o nozinho lá pra dentro, sem apertar, tá? Esse primeiro aqui é só de encaixe, o segundo é que eu aperto. E aperta. E então, aqui, corto, empurro o nozinho ali pra dentro. Vou voltar aqui com a cor que eu tava usando pra pele. Vou pegar mais um pedacinho aqui, porque a gente vai juntar esses olhinhos. Vou encaixar numa agulha mais fininha, porque agora vai ser bem mais apertado. Aqui foi o lugar onde eu encaixei pra começar o nariz. Eu vou chegar só um pouquinho pro canto. E aí, eu vou pegar aqui bem na lateralzinha do olho, o mais perto possível que você conseguir. Sei que tem as travas, só que você tem que chegar o mais perto possível, ó. Ficou bem no pezinho do olho aqui. Deixa um pouquinho também pra poder amarrar. Vou sair aqui, pode ser bem no meio, o mais perto que você conseguir. Daqui eu já vou passar pro outro olhinho. Ó, como se fosse a parte de baixo do olhinho. Encaixei do outro lado e já vou sair lá onde eu comecei. Assim. E aqui eu vou puxar esses 2 fios. Puxar o suficiente para que esse fio entre aqui, para que fique embaixo desse olhinho, dessa trava. Ó, se fizer assim, facilita. Com a unha ou com a ponta da tesoura. Ó, já encaixou ali. Reparou? Aqui. Não, é esse aqui mesmo. Eu posso puxando e encaixo ali, ó. Ficou completamente ali pra dentro. Aí ficou certinho. Aí aqui eu já consigo dar, já deu uma afundada, né? Já fica bem mais bonitinho. Vou fazer a mesma coisa pra esse outro lado. Vou puxar aqui, ó. Puxando assim já facilita. Eu puxo, e aí com aqui, ó, a minha unha, ou com a ponta da agulha, da tesoura, você encaixa ali pra debaixo do olhinho. Olha só como já ficou bem diferente. Você pode, primeiro, aperta aqui, e depois você puxa o fio aqui embaixo. E você pode deixar do jeito que você quiser, bem mais fundinho, se preferir. Mas eu quero afundar só esse lado de cá, é esse aqui. Pronto. E aqui eu consigo fazer 2 nós. Bom, mas para que o nó segure, eu preciso, só nesse caso, preciso que ele fique com um pontinho de distância aqui, ó. Nessa parte aqui de baixo. Por isso que eu gosto de fazer bem embaixo. Ó, encaixei a agulha para poder deixar aqui com um pontinho de distância. Porque o nariz não tem problema deixar no mesmo buraquinho, até porque a gente empurra o nó.
Só que para ele segurar aqui, o fio segurar, essa pressão que a gente tá fazendo, ele tem que ficar seguro em alguma coisa, como eu tô segurando aqui. Porque senão, se eu puxar aqui os olhinhos, ó, o fio ali, ele vai entrar. Repara, voltou tudo quando eu puxei aqui, ó, os olhinhos. Então, aqui, eu aperto e puxo. Eu preciso de uma pressão para manter esses olhinhos apertados, fundos assim. Por isso que eu preciso deixar entre um pontinho e outro. É esse aqui. Quero puxar mais esse lado de cá. Aqui eu faço os 2 nós. Esse primeiro é o mais apertado, agora, nesse caso, porque é o que define o quão fundo vai ficar o olho. Primeiro. Segundo. Aqui, ó, tenta voltar ao normal nessa parte aqui de baixo. Vai ficar só um furinho aqui, coisa pouca. Aqui, ó, vou usar até uma agulha um pouquinho maior. Eu vou passar aqui por dentro, ó, pra tirar esse nó daqui. Passando aqui esses fios aqui por dentro. Ó, puxei. Aí vem pra cá. Ainda vai ficar fundinho, só que o nozinho realmente não vai ficar aqui. Ó, ficou como se fosse uma pintinha aqui embaixo. Agora eu posso cortar, porque eu já fiz os nós, né? Cortei aqui bem rente, e aí ficou guardado ali. E essa parte aqui não vai dar pra perceber, porque a gente vai encaixar aqui o pescoço, né? O resto do corpo. Vou bordar aqui o rostinho, e aí eu peguei esses 3 fios aqui, branco, preto e a cor da sobrancelha, que vai ser a mesma cor do cabelo. Vou começar pelo branco. Vou encaixar aqui na agulha. Vou começar daqui de baixo. E aí eu vou encaixar aqui na lateral do olho, na mesma lateral que eu coloquei aqui as orelhas. Aí eu encaixo bem rente aqui. Assim do olhinho. Vou passar por apenas 2 carreiras. Vou deixar fio suficiente aqui para que eu conseguir amarrar. 1, 2, já encaixo aqui, ó, e vou passar lá pro outro lado. Daqui, vou fazer a mesma coisa, preciso das 2 carreiras. Tentar chegar o mais perto possível. Aqui do olhinho. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, pulando 2 carreiras. Daqui de baixo, vou sair lá no mesmo lugar. Então, tem aqui um brilhinho nos olhos dos 2 lados e vou amarrar, fazendo 2 nós. 1, 2, vou apertar aqui bastante esse. Vou cortar e empurrar o nozinho lá pra dentro. Agora aqui com preto, vou encaixar aqui e vou sair um pontinho do lado desse branco, na mesma carreira. Deixa fio pra poder amarrar. Aqui eu vou tentar mirar na mesma carreira, no pontinho aqui da frente do olho. Aqui, ó, ele fica reto na mesma carreira aqui. Ou sair lá do outro lado, de preferência da mesma carreira também, pra não ficar torto. Aqui, ó, pegando essa carreira aqui. E aqui, um pontinho depois do branco também. Daqui eu já volto pro mesmo lugar que eu comecei. Prontinho. Essa parte fica cheia de pelinho. A gente consegue tirar esses pelinhos assim, que é do enchimento. Bom, aqui, o começo do olhinho, eu preciso puxar, assim como a gente puxou aqui pra juntar os olhos. Puxar, que é pra poder fazer esse movimento ali em cima, pra ficar aqui modelado. A mesma coisa do outro lado, porque senão ele vai ficar caído assim na frente, ó. E aí eu puxo e ajeito o fio pra ficar ali em cima.
Deixo bem justinho e faço os 2 nós. E empurrei. Agora, aqui o mesmo fio do cabelo, esse aqui para sobrancelha, vou pular 2 carreiras e aqui eu vou mirar o tamanho que vai ser a minha sobrancelha. Geralmente eu faço de 4 pontos, mas você pode escolher deixar esses 4 pontos certinho aqui com o final do cílio ou aqui um pra frente, né, desse cílio, mais certinho com esse começo aqui do olho. Mas eu pulo essas 2 carreiras e que você decide se faz os 4 desse lado ou assim. Eu vou fazer seguindo aqui, ó, o finalzinho do cílio. Por 4 pontos. 1, 2, 3, 4 e um acima. Daqui eu vou lá pro outro lado, pula 2 carreiras. 1, 2, 3, 4, um acima. Deixa eu ver se tá na mesma carreira aqui. Está. 1, 2, 3, 4. Aqui. Talvez tenha sido um pouco rápido essa parte. Vou... Pausa aqui, ó. Agora, para você poder mirar certinho aí o seu, a mesma coisa desse lado de cá. Para poder fazer igualzinho. Um. Dois. Corta. E encaixo aqui, ó. Assim. Pro cabelo, eu vou usar uma agulha um pouquinho maior, aqui a de 2,5. E esse fio marrom claro. Se você não tiver 2 agulhas para poder fazer aqui, uma mais fininha pro corpo e essa maior pro cabelo, então, aqui pro corpo, se você estiver fazendo o ponto X, que é o que eu tô recomendando fazer, nesse do cabelo você faz com um ponto V. Aí, essa parte do cabelo vai ficar um pouquinho maior. Agora, se você tá fazendo o ponto V aqui nos dois, chegando aqui no cabelo, você vai precisar esticar mesmo, né, com a mão, para poder chegar no tamanho. Mas isso não vai impedir, eu acho que seu cabelo vai ficar um pouquinho mais curto, os cachinhos, só um pouquinho mais curtinho do que o meu. Mas não muda muita coisa, não. Aqui, vou começar com um anel mágico. E aqui dentro, 6 pontos apenas. A gente trabalha por menos pontos aqui do que na cabeça. Na cabeça a gente começou com 7, né? Aqui já tem 4, 5, 6. Próxima carreira, 6 aumentos. Então, assim como a gente fez lá na cabeça, a gente foi subindo aqui, depois dessa carreira vai começar um ponto e um aumento, depois 2 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, a gente vai até 5 pontos em um aumento. Do mesmo jeito que foi lá na cabeça, a gente vai fazer a mesma coisa para cá, para o cabelo, para poder fazer essa base. Ah, se você estiver fazendo, né, no corpo o ponto X e quer fazer agora o ponto V para saber qual que é a diferença, no ponto X você já viu que eu pego aqui, ó, passando a agulha assim por cima e trazendo o fio desse jeito, com a agulha assim, ó, por cima do fio. No ponto X é o contrário, a agulha vai por baixo, quem vai por cima é o fio. E aí você puxa aqui, ó, desse jeito para fazer o ponto, fechando assim, ó. E aí aqui, ó, o Vzinho. Aqui o V. Então, você encaixa e aqui passa assim por baixo mesmo, desse jeito, deixando o fio aqui por cima. Vou desmanchar só esse aqui,
porque eu tô fazendo o ponto X em toda essa parte. Terminei aqui, vou subindo até 5 pontos em um aumento. Bom, a receita tá toda aqui do lado, caso você não lembre, é só dar um pause, né, no vídeo e continuar seguindo. Ó, o disquinho fica assim, fica pequeno, comparado aqui com a cabeça, ó, nem cobre ela toda direita. Mas agora a gente vai subir os fios e serão 21 fios completamente iguais. A partir daqui, eu já vou subir 31 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Subi aqui as 31 correntinhas. E o cabelo não vai ficar desse tamanho. Nem se fosse um cabelo liso, ficaria desse tamanho. Ele tende a enrolar um pouquinho as pontas. Então, se você quiser fazer um pouco maior, depois que eu terminar esse cacho aqui, a gente vê o tamanho que fica. Se você quiser fazer um pouquinho maior, dá para aumentar aqui, nessa parte das correntinhas, de 3 em 3 correntinhas. Então, você faz 31 e aí vai somando a cada 3. E aí, vai dar certinho depois quando a gente terminar. Então, se você quiser ir um pouquinho maior, não faz só 31, aí você faz 34. E depois você quer um pouco maior, então faz 37. Então, fazendo aqui, independente da quantidade, desde que seja, né, 31 e depois de 3 em 3, eu vou pular aqui o primeiro. No segundo, eu vou encaixar aqui, ó, vou fazer ponto baixo. Agora eu vou voltar trabalhando só em meio ponto alto. Então, primeiro a gente laça aqui. Nesse próximo, vou fazer um meio ponto alto. Laça. Depois aqui, eu vou fazer 2 juntos. Traz o fio pra frente, laça, tira tudo. É como um ponto baixo, mas antes eu tenho que laçar. Então, fiz 2 no mesmo lugar. A sequência vai ser 2 meio ponto alto e depois 2 meio ponto alto juntos. Então, aqui. 1, no próximo ponto, o segundo, e agora eu faço 2 aqui no mesmo lugar. 1, no mesmo lugar aqui, o segundo. E essa vai ser a sequência. Um ponto sozinho, depois o segundo ponto sozinho, agora 2 pontos juntos. E vou continuar fazendo essa sequência aqui, do mesmo jeito, até chegar ali na base. Tô chegando aqui na minha última repetição. 1, 2, e agora 2 pontos aqui juntos. Ficou desse jeito. Aqui eu posso ajudar enrolando assim, ó, o cachinho. Mas conforme a gente vai construindo todos os fios, o cabelo ele vai ficar enrolado assim naturalmente. Ou então, depois que você terminar de fazer cada um, você enrola desse jeito. E ele vai ficar um caixinho assim bem solto. Então, fazendo aquelas 31 correntinhas, ele vai ficar desse tamanho aqui. Vou medir, ó. Da base até aqui embaixo, ele tem 6 centímetros. Então, se você quiser um cacho maior, vai subindo de 3 em 3. E não tem um limite. A gente vai voltar e vai terminar igualzinho aqui. Agora, na base, quando eu terminar de fazer o meu cacho, no próximo ponto, um ponto baixo, outro, então serão 2 pontos. E agora eu vou subir de novo 31 correntinhas ou mais. Depende de quantas correntinhas você for fazer. Então, para um cacho maior, 31 depois de 3 em 3. E vai ficar maiorzinho do que esses 6 centímetros. Todos os fios vão ser iguais. Vão ser 21 fios, assim por toda a volta. Então, eu subo as correntinhas, pulo um ponto, e aí eu faço essa primeira sequência aqui, ó. Eu começo com um ponto baixo, depois um meio ponto alto, e aí 2 meio ponto alto juntos. Depois, por toda a carreira, vão ser 2 meio ponto altos e depois 2 juntos, até o final. Depois que eu terminar o cacho, 2 pontos, subo. Na volta, 2 pontos, subo e faço outro cacho. Assim, pelos 21.
Agora, aqui no cabelo, eu terminei de fazer. E aí, eu vou terminei aqui o último fio, o 21. Vou encaixar aqui, fazer um ponto na base e um ponto baixíssimo. Pronto. Meu fio terminou o novelo, só sobrou isso aqui. Foi certinho. Cortei aqui o fio, vou puxar e levar... Vou tirar esse marcador aqui. Levar esse fio lá pra trás. Encaixar ele na agulha. E agora, aqui do lado avesso, eu vou passar por alguns pontinhos. Passando assim, ó, só pra poder caminhar e chegar ali pertinho. Aqui. Cheguei perto do anel mágico, vou fazer os 2 nós. 1, 2. Cortei aqui. E aí, o cabelo todo pronto. Vamos juntar os 2. Primeiro, preciso de vários alfinetes, né? Eles vão me ajudar aqui. Mas eu vou encaixar um bem aqui no meio do anel mágico. E nesse anel mágico aqui. Assim eu sei que a cabeça tá bem centralizada. Para essa parte da frente, eu vou deixar aqui só alguns fios. Tenho aqui 7 fios. Ó, 3, 6 e esse do meio, 7 fios. Então, esses daqui eu vou deixar aqui pra frente. Vou até amarrar aqui. Vão fazer parte da franja. Todos os outros eu vou prender lá na parte de trás. Então, aqui, fazendo assim, vou tentar posicionar mais ou menos no meio. Vou pular um fiozinho. O segundo é o que vai ficar aqui na frente da orelha. Desse jeito, vou encaixar com o alfinete aqui. Pra gente poder imaginar primeiro o penteado. Vou pular um fio, o segundo aqui na frente da orelha. Então, guia aqui, para que fique bem na frente. Vou pular um fio, o próximo atrás da orelha. A mesma coisa desse lado, sempre faz de um lado, depois do outro. Pula um fio, o próximo vem aqui, ó, bem rente atrás da orelha. Todos esses fios que estão aqui atrás, ó, eu tenho aqui 2, 4, 6 fios. Eles vão ficar aqui nessa parte de trás. Mas nem todos eles eu vou colar agora. Eu ainda vou continuar intercalando. Então, pula um aqui. O próximo eu encaixo aqui atrás. Aqui do outro lado, ó. Um fio pra cima, outro aqui pra baixo. Esses dois, acho que eu vou deixar aqui, ó. Assim. Eles precisam ficar bem juntinhos aqui. Aí, eu vou colar bem perto esse outro. Chegar mais aqui pro canto, ó. Desse jeito. E aí, a gente tá mais ou menos vendo como que vai ficar o penteado. Esses cachinhos aqui, se for possível, deixar solto. Pra poder dar... Esqueci, pera. Pra fazer uma camada. Assim. Então, pode deixar aqui. Ó. E aí, vai dar volume também. Repara que aqui na frente tem muita coisa, né? A gente deixou 7 presos aqui. Ainda tem mais 2 aqui do lado. Então, se você achar aí
na cabeça que você tá fazendo, que aqui atrás tá muito vazio, tira alguns fios daqui. E por isso que eu coloco no começo com o alfinete. Eu imaginei que esse começo seria assim. E agora eu tô vendo que realmente essa parte aqui de trás, ó, ficou com pouquinhos fios. Talvez se eu colar aqui não vai aparecer, ó. Vai ficar bem fechadinho, só que não tem cachinho sobrando pra ficar aqui atrás pra dar esse volume como tem nas laterais. E aqui na frente tá sobrando muita coisa. Então, não vou deixar apenas 5 aqui. Peraí. Apenas 5 não vou deixar todos esses 7 aqui, né? Vou deixar assim apenas 5. Então, vou contar de novo aqui, ó. Tem 5, com mais um aqui da lateral e mais um da lateral. Agora sim, vou amarrar aqui. Eu deixei sobrando um fiozinho, ó. Então, aqui, vou fazer todo o trabalho ao contrário agora. Esse aqui é o que vem aqui na frente da orelha. E já botei o outro pra cima. Vou tirar aqui, ó. Esse aqui é o que vem aqui na frente. Então, tô mostrando aqui que dá pra você ir modificando, né? Se você usar o alfinete, fazendo o penteado que quiser. Pula um, deixa um aqui pra trás. Vou trocar aqui, ó, com esse. Então, eu já consegui aqui, ó, 3 fiozinhos pra ficar nessa lateral, desse lado de cá. E aí, depois que a gente terminar, a gente vai fazer aqui todos esses cachinhos de volta, porque eles acabam saindo um pouquinho. Mas aí depois a gente define esses cachos de novo. Eu vou arrumar esses daqui. Eita. Ó, agora essa parte aqui de trás já tá bem mais fechadinha, tá vendo? Tem 3 fiozinhos de cada lado, 3 cachinhos pra cada lado, aqui e 3 desse lado. Então, aqui atrás já tá bem melhor. Daria pra ter outro fio aqui, se você quiser fazer todo esse caminho por um lado só, acho que vale a pena. E aí, agora sim, vou tirar aqui. Esses fios aqui, a gente vai definir o lado, né? É o que vai definir o penteado. Você pode definir pro lado que quiser, inclusive deixar solto. Aqui, ó. Se quiser passar um pouquinho de cola e deixar ele só aqui pra trás, esse primeiro vai ficar interessante, assim, ó. E deixa ele solto pra ter ainda mais volume aqui na lateral. Deixa eu fazer o cachinho. Eu posso só jogar ele ali pra trás. Ó, deixar solto assim mesmo, só jogado. Aqui, tá vendo que tá levantando? A gente pode passar cola pra fazer esse movimento, esse penteado assim, ó. Aí eu passo cola desse lado, coloco aqui, nessa parte de cima, e alfinete pra poder prender. E aí deixa assim, ó. Pode jogar aqui pra cima também. Tirar completamente do rosto. Ó. Dividir, botar um pouquinho pra esse lado e um pouquinho pra cá. Aí eu iria dividir assim. Eu gostei desse penteado pra cá, essa parte. A gente pode deixar cachinho solto aqui, ó, assim na frente do rostinho, pra ficar um pouco mais escondido. Eu deixaria um só. Com 2, acho que já fica escondido demais.
É. Acho que fica interessante assim. Tô na dúvida desse aqui. Olha como fica bonito esse cachinho. Mas aí é gosto muito pessoal. Você pode fazer o penteado que quiser. Olha só como que fica. Dá muita textura mesmo. E agora que você definiu o penteado todo, a gente vai usar aqui a cola de silicone. Essa aqui, ó. Aqui atrás vem escrito aqui tecidos. Então pode. E aí, tá bem bonito assim, dá até pena de tirar, mas a gente vai fazer assim. Olha, todos os alfinetes. A gente vai tirar assim, ó. Porque primeiro precisa colar todos esses fiozinhos aqui atrás. E aqui, eu não quero deixar espaço, né? Tá vendo esse buraco aqui? Ele não vai acontecer. Tava bonito assim, né? Bem fechadinho. Mas eu vou passar cola aqui, ó, pra tampar esse buraco. Então, o cabelo ele vai ficar assim, ó. Essa parte aqui de trás ainda vai ficar mais reta. O cachinho vai se formar só aqui embaixo. Que é pra cobrir essa parte do cabelo. Então, primeiro, tira assim, ó. E aí vai soltando um de cada vez. Recomendo começar pela orelha. E aí faz primeiro esse fiozinho aqui. Vem aqui pro outro lado. Faz esse primeiro fiozinho. Passa pra cá. Esse, passa pra cá. Esse aqui. Não dá pra fazer todos desse lado. Pegar de um lado inteiro e passar pra lá. Conforme vai fazendo, os fios vão ficando assim, ó. Bem tortos. Aí, quando chegar aqui, esse fio aqui, ele vai ficar completamente passado pra cá. Aí, esse outro vai ter que passar assim, ó. Na frente. Você vai gastar isso aqui tudo lá atrás dos fios. Porque aqui em cima ainda vai ficar buraco. Por isso que tem que pegar um desse lado e um desse aqui pra ele poder ficar assim, bem retinho. Eu já colei toda a parte lá de baixo, quer dizer, de trás. Tô nessa parte aqui da frente, da franja, porque eu não quero prender todos os fios. Vou passar cola nesse aqui, só nesse pedacinho aqui da frente. Tem um outro detalhe ali atrás que eu quero mostrar. E vou encaixar aqui com um alfinete. Esse outro, né, que eu já tinha mencionado, de passar cola aqui. E aí eu encaixo assim. Vou tirar essa parte aqui da frente e aqui encaixar a cola, passar a cola aqui na base. Pronto, voltar aqui com o alfinete. Então, todos os cachinhos dessa parte aqui já estão prontos, da frente. Aqui atrás, esse aqui, ficou um pequeno buraquinho, que eu não vou passar cola esticando ele todo assim. Aqui eu vou encaixar só nessa parte, ó. Vou fazer o cacho, pra não ter que desfazer aqui, então, fazer aqui, ó. E aí, tá vendo essa parte que fica um pouco mais reta e exatamente ali atrás? É só aqui que eu vou passar a cola, nessa parte aqui. Então, eu faço até uma volta completa no cachinho e mantenho ele aqui em cima, ó. Assim, sem estragar o cacho. E aí, só essa parte aqui que ficou aqui, assim. Deixa eu ver se tem mais alguns que dá pra fazer isso. Acho que era só aquele ali mesmo. É. Fazer aqui, pra trazer definição para esses cachinhos. Pronto. Ó, acabou, ficou bem maior, né? Porque esse aqui tá solto.
Se a gente esticar, ele fica grandão. Então, passei cola. Vou esperar esses alfinetes secarem e a gente passa blush aqui. Pronto, aqui. Não esquece de limpar a ponta da cola. Encaixa aqui até ouvir o clique. Pronto. E aí ela não vai secar. Agora aqui. E no nariz, aqui em cima. E pronto. Terminamos a cabeça da Bruna. Essa aqui é a fazendinha que eu desenvolvi em 10 módulos e mais de 50 aulas. Essa aqui é a Dona Maria, o seu Zé. E eu tenho aqui tiro o chapéuzinho, tem aqui exemplo de 4 bichinhos. A vaquinha, um touro bem parrudinho, um cavalinho, tem até aqui cabresto, a sela, o burrinho com cangalha, mais hortinha, alface, abóbora, beterrabas, tem aqui cenouras, aqui os pintinhos e a dona galinha e vários extras. Tem aqui um exemplo de saquinho de semente, tem cesta e também porquinhos e ovelha. Para arrematar isso tudo, um tapete com vários cenários. Para saber mais, tem um link aqui embaixo.